será a tela inteira, né? Aí só vamos refazer, Gravando. só como vai ser compartilhado daí, então, vai ser postado na internet, né? É sempre aquele aviso do começo da reunião, que se alguém preferir que a imagem, então, sua imagem não seja divulgada, ou seu áudio, aí é só deixar mudo ali, tirar a imagem, ou então, né, se permanecer, a gente vai entender que autorizou a exibição da imagem, tá? Sim. Eu quero saber se vocês estão conseguindo enxergar a tela do meu Mendeley aqui, do meu... Aqui tá tudo certo, aham. Estão enxergando normal? É porque, às vezes, quando muda para o PowerPoint e muda para o formato de apresentação, talvez se perca um pouquinho, né? Mas aqui, se vocês estiverem enxergando, está tudo bem. A gente aumenta aqui, diminui, fica... Eu tô vendo. Tá perfeito, então. Bom, gente, então eu queria agradecer aí a presença de todos os amigos aí do nosso grupo de estudos. Queria dizer que é uma honra aí estar fazendo parte desse grupo, de um conjunto de conteúdos que eu me interesso muito em estudar, em entender, desde a época que eu comecei a me espreitar pelo mundo do treinamento resistido como um praticante. E aí, mais tarde, mesmo que compondo um grupo de estudos e de pesquisa no Cefid da área de fisiologia e mais especificamente do treinamento cíclico e triatlon no mestrado e etc., eu sempre tive presente nesse meio do treinamento resistido, não só como praticante, mas num futuro um pouquinho próximo, assim, ainda, da preparação física de atletas lutadores, e isso é um método de treinamento muito usual, muito comum nesse meio dos lutadores. Então, sempre um interesse muito grande em estudar treinamento resistido de todas as formas, né? E não só como praticante, como também estudante e na tentativa de um pesquisador aí também, né? Então, esse artigo ele é muito interessante porque ele surgiu como na verdade, eu encontrei ele pelas redes sociais, isso foi interessante, por meios de divulgação desses próprios pesquisadores que estão por aqui, né? Então, eu encontrei, achei interessante e na época tinha dado uma lida rápida. E aí agora eu estou tendo a oportunidade de ler um pouco mais a fundo, né? Então também eu acho que essa reunião ela está sendo gravada, então a gente quer agradecer aí a esses pesquisadores aí renomados que fazem com que a gente também não só tenha conteúdo para discutir, mas também tenha aquela intenção, né, muito genuína de trazer robustez às evidências que têm sido construídas ao longo do tempo, né? Mais recentemente, a gente tem estudado aí num grupo de meta-pesquisadores sobre a qualidade de relato, principalmente. A gente tem visto muitos problemas em relação aos estudos, especificamente da área do treinamento resistido, e crises que a ciência tem vivido aí de reprodutibilidade e outras coisas. Mas esse não é o assunto foco hoje, né? A gente vai conversar sobre esse conteúdo que vem ao encontro do que a gente tem discutido aí no nosso grupo, né? Que é o assunto do treinamento baseado na velocidade de movimento, mas aqui, nesse artigo, esse artigo não é um artigo com um desenho longitudinal, né? Então, ele não é um artigo que traz uma intervenção por treinamento, mas usa a velocidade de movimento como um instrumento dentro do método, né? Para avaliar algumas diferenças que a gente vai poder conversar aqui. Então, eu queria declarar também, né, que qualquer colocação que eu fizer aqui, ela é sobre o relato e o conteúdo dessa pesquisa em específico, e nenhuma crítica relacionada a esses pesquisadores em pessoa, né. Essa análise crítica, ela não expressa o entendimento, provavelmente, dos outros colegas que estão aqui na sala. Muitas das críticas são de acordo com as minhas reflexões frente à ciência e não dos meus colegas que estão presentes, né? Então, assumo qualquer responsabilidade relacionada a essas críticas a partir daqui. E essa é uma análise crítica que também não expressa a minha opinião como pessoa, nem como pesquisador, mas sim do que a ciência mostra, ou não mostra, ou deixa de mostrar, e possibilidades futuras, e etc. Né? Essa é a nossa intenção.
Dadas essas declarações, a gente inicia aqui trazendo para vocês já no título, né? Então, ele já faz o uso da perda de velocidade como um método, né, de monitoramento no treinamento resistido, principalmente para monitoramento do esforço, né? E ele traz aí num contexto real, no mundo real, num setting, né, que a gente chama na ciência. Então, a introdução, acredito que vocês tenham lido o artigo, ela é um tanto objetiva, e o que é bom, né, uma fala relativamente clara dos autores. Eles começam introduzindo aí até onde treinar até a falha promove o que eles chamam de adaptações ótimas para hipertrofia especificamente. Então, o relato, a descrição do artigo traz esse viés um pouco para o lado dessas adaptações, inclusive nas discussões, para hipertrofia especificamente, né, e são alguns dos argumentos que permeiam o artigo. Eles comentam também sobre a logística de ajuda para o que eles chamam de MF, e esse MF vai aparecer ao longo do artigo, eles colocam na introdução como momentary failure, né, que é a falha momentânea, ou aquela falha, aquela perda abrupta de velocidade, ou não, a gente vai ver no final das séries, tá certo? Então, a gente pode botar aí como um ponto de fadiga, enfim, onde o indivíduo já não consegue realizar uma contração concêntrica na máxima amplitude de movimento, talvez a gente possa pôr assim, existe a falha em algum momento ali, por fadiga e outras explicações que a gente pode vir a discutir, tá? Ele comenta, inclusive, que por se tratar de falha momentânea, a gente vai botar falha momentânea, talvez fique bom. Então, deixa eu... apareceu aí para vocês um erro, provavelmente, do Safari aqui. Do navegador. Isso, ele comenta também que não é indicado para a prática clínica, né? Então, em termos, não se trata talvez de um setting, né? De um contexto de reabilitação, enfim, ou qualquer outro tipo de contexto próximo a esse que vocês possam imaginar. Ele comenta sobre uma falta de padronização quanto a monitoramento, identificação da intensidade do esforço, e a gente sempre conversava com o Vlad tem excelentes insights sobre isso, sobre como que a gente, na prática, enquanto personal, e já fui personal durante um bom tempo, e os personagens, né, que estão por aí no mercado, como que, talvez eles nem se preocupem com algumas dessas coisas, mas como que, de fato, a gente percebe que o treinador, o personal, prescreve, entre aspas, e não querendo criticar, né, porque só quem está no campo consegue identificar algumas das coisas, inclusive visualmente, como experiência, mas a prescrição da carga e a identificação da intensidade por parte do que o corpo daquele aluno, daquele cliente está sentindo de maneira muito obscura, abstrata, ou aquele meio que um tiro no escuro. É difícil prescrever treinamento resistido, por uma série de coisas, né? Então não existe essa padronização. Comento também que a percepção subjetiva de esforço, que talvez seja um dos métodos utilizados, mesmo que mais subjetivamente do que ele já é, quando eu digo, o método é subjetivo no sentido de tentar identificar a carga interna com um relato do cliente numa formatação numérica e até frasista, né, e tentando identificar o quanto aquela pessoa está se sentindo, né? Às vezes pode ser mais subjetivo que isso, na própria conversa do técnico, do treinador com o aluno, com a simples pergunta, como é que está se sentindo? Está difícil? E etc, né? Está queimando? Ou, enfim, né? Eu acho que a conversa próxima ali do treinador, ela é muito importante. Pode ser mais subjetivo até do que um método já subjetivo, mas também pode ter grande valor, né? E aí no artigo eles comentam que esse próprio método também pode haver uma confusão entre para o aluno o que seria um desconforto, de fato, e o que seria a fadiga. E a gente começa a entrar naquelas discussões da experiência, naquele método de treinamento específico, né, no treinamento resistido, quem é mais experiente, está mais treinado, consegue tolerar mais as altas cargas e talvez, quando a pessoa falha, ela realmente está próxima do que seria uma fadiga fisiológica interna, né? As pessoas que não são tão experientes nesse tipo de treinamento provavelmente sintam um primeiro desconforto, uma primeira dor, mas tolerariam algumas repetições a mais, mas em função do desconforto e da falta de experiência,
e de não ter experimentado, na verdade, algumas dessas intensidades, as pessoas acabam desistindo e falhando momentaneamente, na verdade, se a gente puder trazer para os termos do artigo, né? Então, é falado sobre esse alto grau de desconforto, né, nesse momento de falha momentânea, principalmente em cargas baixas, onde provavelmente o indivíduo teria um número maior de repetições a ser feito, uma vez que em cargas baixas, né, a gente começa de maneira simples a discutir relação entre intensidade e volume, e a gente vê a reversibilidade disso aí, e a gente já consegue ter uma ideia do que a gente está falando aqui, né? Ele fala a todo momento de adaptações ótimas, os autores comentam sobre o que seriam adaptações ótimas, né, e aí eles acabam direcionando um pouco para a hipertrofia mesmo, comentam sobre esses momentos inerentes aí à falha momentânea, ou um pouco anteriores, da perda de força, da perda de velocidade inerente a isso, e da perda de potência medida mesmo, né. Comentam sobre a importância do monitoramento da velocidade como uma estratégia para, se eu pudesse pôr a palavra, para predizer o esforço, né? E aí eles vão para um objetivo bem específico. O objetivo está bem claro aqui, né? O objetivo é avaliar as mudanças na velocidade de movimento durante o exercício resistido, realizado a diferentes cargas, enquanto ele comenta ali, né, enquanto os estagiários, ou então os praticantes, tentavam mover a carga a uma duração de repetição. Eu entendi duração de repetição como cadência, né, e é dessa maneira que eu estou entendendo. Ou seja, uma cadência pré-determinada. Depois, no método, a gente vai ver que existe uma cadência que é medida por metrônomo e etc. Então, mais uma vez, o artigo tem como objetivo principal, aqui na introdução, avaliar as mudanças na velocidade de movimento durante o exercício resistido realizado a diferentes cargas. Essas diferentes cargas, ele comenta que são duas em específico. Uma primeira é uma carga mais leve, a 50% de uma repetição máxima, e outra a 75% de uma repetição máxima, né? Parece existir aí na literatura quanto a, em termos de velocidade, perda de velocidade ou então de fadiga, talvez um limiar aí, um boundary que a gente chama, né, de aproximadamente 60% de uma repetição máxima, a partir das quais, desses 60% para cima, nós teríamos aí perdas de velocidade muito mais abruptas do que cargas um pouco anteriores e um pouco mais baixas, talvez. Então, comentando rapidamente sobre o que ele chama de study overview, a gente vai falar sobre algumas limitações depois, mas ele não traz o desenho do estudo aqui. A gente pressupõe que o desenho desse estudo seja um estudo descritivo e o que a gente chama aí na ciência de cross-sectional, né, ou então transversal. Então, ele pega os indivíduos lá, traz os 21 indivíduos, depois está em participantes ali, né, a gente não tem nenhuma tabelinha trazendo o perfil dos participantes, mas ele traz alguns dados, até um range de massa corporal relativamente alto, né, um desvio padrão relativamente alto aí, mas ele pega esses indivíduos, são 21 indivíduos, e eles são testados em duas sessões. Uma primeira sessão, eles fazem avaliação antropométrica e o teste de um RM conforme o protocolo descrito. Gente, eu acho que não cabe entrar aqui. Esses testes de um RM, eles são feitos todos no supino, que a gente chama na máquina guiada, né, no Smith, naquele Smith guiado, não sei quem já praticou musculação, é como se fosse uma trave onde a barra fica afixada, e ela é guiada apenas num eixo, né, num eixo de trabalho, sobe e desce simplesmente. Tem algumas máquinas Smith que são inclinadas, um pouco inclinadas, enfim. Não é comentado aqui, mas acredito que seja a reta. Eu também não sei precisar, e o Vlad poderia trazer talvez alguma informação, quanto de erro haveria em relação a essa inclinação também. Não sei se vocês conseguiram perceber o que eu estou querendo falar. Consegue, Vlad? Se o banco está inclinado ou reto na hora de realizar né? Não o banco, a guia do Smith. Se a guia do Smith é reta. A guia é reta, tradicional. A guia é reta, porque eu já vi em academias um Smith inclinado, né? Enfim, um pouco inclinado, mas a inclinação é pouco. Tu tá falando do Smith e tu não tá falando ao Hack Machine, né? Que é para fazer agachamento inclinado, né?
Não estou falando do hack, estou falando do Smith. A máquina Smith tradicional, ela é realmente... Ela é realmente reta. Acredito que para pesquisa aqui, com certeza, utilizaram essa, né? Bem provável. É bem provável. E aí, numa segunda sessão, é porque eu acredito que está falando de mensuração de velocidade, né? Então, talvez fosse interessante descrever com precisão aí qual é o ângulo em relação ao solo. Não sei se é exatamente dessa forma que se descreve. Acredito que sim, já vi em alguns estudos, né? Um ângulo completamente perpendicular ao solo, enfim. Aí uma segunda sessão, aí os indivíduos fariam esses dois testes. Um primeiro a 75, um RM, tá? Então eles identificaram um RM na primeira sessão, e aí eu não lembro quantos dias depois, mas separados aí, né? Ou 48 horas. Entre 48 e 72. Uhum. 2 a 3 dias, a depender provavelmente da logística dos indivíduos, acesso ao laboratório. Isso também não foi descrito aqui, mas acreditamos que seja mais ou menos essa logística que tenha sido feita. Então, 24 horas ou 72 no começo do desenho do estudo, ali, entre 48 e 72 horas entre as duas sessões. Entre as duas sessões. Então, provavelmente, alguns indivíduos acessaram 2 dias depois, outros indivíduos acessaram o segundo teste 3 dias depois, e aí não foi preciso quantos indivíduos fizeram 2 dias depois ou quantos fizeram 3 dias. Mas, enfim, né, não acredito que seja algo impactante em termos de viés confundidor. Né? Complementando, Gui, desculpa se eu te interrompo, mas eles justificam em algum momento, porque, como eles escrevem ali, é possível que na primeira sessão onde foi testado para chegar à carga de um RM, alguns participantes não chegaram à carga de um RM. E aí tem que fazer um segundo... E aí eles fizeram um novo teste. Então, isso aí que varia. Boa, obrigado pela lembrança, Vlad, perfeito. Então, aí, nesse segundo dia de testes, os indivíduos fariam 2 testes, uma carga de 75% de um RM, e 10 minutos depois a a carga de 50% de um RM, sendo que os indivíduos monitorados quanto à velocidade por um metrônomo, medindo exatos 60 batimentos por minuto, né? Eles fariam 2 segundos para a fase excêntrica e 2 segundos para a fase concêntrica, até o que a gente chama, mais comumente, até a máxima exaustão voluntária. E todas essas repetições, os pesquisadores mediram a velocidade de movimento. Então, está aqui, né, o teste de um RM, enfim, alguns dados aqui sobre os participantes, a experiência dos participantes, a gente vai comentar, talvez, isso como uma limitação, eles até comentaram brevemente como uma limitação do estudo. Eles usaram o T-Force, né, a gente comentou nos últimos nossos encontros aqui. Não sei se tem mais alguma parte específica sobre o instrumento em si, mas foi assim que foi medido. Então, todas as repetições foram medidas. Os indivíduos foram, após um momento de avaliação, fizeram numa única série o máximo de repetições possível dentro daquela cadência a 75% de um RM. 10 minutos depois do término desta série, fizeram uma segunda série a 50% de um RM, também medindo todas as velocidades em todas as repetições e seguindo a cadência de 2 segundos para a fase concêntrica e 2 segundos para a fase excêntrica. Só complementando que eles usaram, então, um metrônomo, né, para fazer esse controle através do BIP, né? Então, eles setaram 60 BPM para poder fazer esse controle. Fizeram dois testes anteriores, né, para a ambientação, para eles aprenderem a fazer, porque realmente é difícil, depois a gente vai discutir isso aí, né, trabalhar com metrônomo não é muito fácil, não. Não é muito fácil, é bem complicado, depende de experiência, enfim, várias das coisas que a gente pode perceber, né. Uma coisa bem importante é que eles excluíram das análises essa última repetição, que a gente imagina que os indivíduos não tenham completado a amplitude total do movimento. Então, vamos supor que o indivíduo está fazendo na série ali, a 75% de um RM, 12 repetições, 13, 14 repetições, e aí na 15ª repetição ele não consegue completar a repetição.
a velocidade dessa repetição, a 16ª no caso, 15ª vai depender, a 16ª foi exclusa das análises, tá certo? Então, eles pegaram só aquele último corte ali das 4 últimas repetições e aquelas velocidades a essas repetições consideradas. Não sei se dá dando para entender, acredito que sim, né? E a variável... Consideraram dentro da estatística as repetições que eles consideraram dentro dos critérios deles como válidas, né? Como válidas, excluíram essa última que não seria o que eles consideram uma repetição completa. Eles consideram como falha momentânea. Como falha momentânea, e foi medida a velocidade, mas essa velocidade não foi considerada para fins de análise, né? A variável utilizada aqui para análise estatística, enfim, o que a gente pode chamar aqui de, talvez, a epidemiologia chamaria de desfecho primário, mas não necessariamente, a gente tem como principal variável do estudo a velocidade média propulsiva, tá certo? Então, aqui ele considera a velocidade média propulsiva. Nós temos um único gráfico trazendo os resultados aqui. Antes disso, a gente vai só mostrar como análise estatística o que foi feito. Basicamente, então, pega o grupo dos 21 participantes, todos eles fizeram as cargas, as repetições, a série de repetições a 75% de um RM e a 50% de um RM, todos eles. Então, eles não compararam 75% versus 50%. Eles compararam as próprias repetições em relação à repetição antecedente, sendo apenas as últimas 4. 1, 2, estão vendo meu mouse aqui, o cursor, gente? Tá conseguindo ver, né? Dá para ver? Sim. Sim. Então, né, 4, 3, 2 e 1, a última aqui medida. No caso, talvez o indivíduo tentou uma outra, mas ela não foi considerada para análise, só lembrando. Então, aqui, em pontilhado, nós temos a carga mais leve e o traço sólido aqui, a carga mais pesada. Então, aqui já de pronto, a gente consegue bater o olho e ver que a gente tem uma perda significativa de velocidade apenas nessa primeira série, que foi feita a 75% de um RM. E lembrando que a hipótese do estudo, né, uma das hipóteses importantes aqui é que eles hipotetizaram, vocês estão vendo o cursor aqui, que independente da carga utilizada, a velocidade do movimento cairia progressivamente, a partir do momento que o exercício começa a chegar perto da máxima exaustão ali, da falha momentânea. E essa hipótese não foi confirmada, então, né, não foi confirmada porque a gente viu que na carga mais leve aqui, nós temos, inclusive, uma carga abaixo dos 60%, que a gente havia comentado, que talvez a gente converse mais depois, nós não teríamos uma perda muito grande de velocidade, tá certo? Então, aqui, apresentados os resultados. Então, em cada um dos passos, ele traz aqui até para essa carga de 75%, a perda progressiva, a perda acumulada, né? Então, nessa antepenúltima para a penúltima repetição, a perda de 5% de velocidade, e depois da penúltima para a última, uma perda de 22% de velocidade. Então, na verdade, mostrando que isso é um comportamento exponencial negativo, né, de perda de velocidade aqui. Apenas mostrando isso. Isso em média. Isso em média. Isso, desculpa, boa. Obrigado, Vlad. Não sei se a gente tem mais alguma coisa para comentar sobre os resultados, enfim, aqui, e a análise estatística, e a gente começa a partir para a discussão. Então, acho que aqui na discussão a gente pode começar, talvez, conversar um pouquinho sobre algumas limitações que a gente identifica, assim, né? E a primeira limitação que a gente identifica é que, para a gente que lê esses artigos comumente, talvez a gente identifique o objetivo do estudo na discussão semelhante ao objetivo de estudo na introdução, né? Mas vejam que na introdução, vamos voltar lá, na introdução o objetivo de estudo é claro, e até um pouco aberto, talvez não tão objetivo, no que tange ao que ele quer realmente encontrar, né?
ou seja, mais próximo da hipótese. Então, a propósito de avaliar as mudanças na velocidade de movimento, e aí a gente vai para a discussão. Cadê? A gente vai para a discussão. E aí avaliar se a velocidade de movimento pode predizer a proximidade ou quão perto estamos do que ele chama de falha momentânea durante uma série no supino, num que ele chama contexto de validade ecológica, tá certo? Então, no meu entender, em termos de descrição clara, e se fosse um revisor, talvez eu pedisse para mudar ou deixar mais próximo do que é a introdução, né? Então, aqui é a capacidade de predizer, de uma variável predizer um determinado contexto, ou predizer um determinado momento, nesse caso do exercício, que seria o final da série, ou a falha momentânea, né? Me parece um objetivo um tanto diferente do que simplesmente avaliar diferenças. Ou seja, parece que o objetivo da introdução ele é mais aberto, e o objetivo da discussão, aí sim, talvez parece ser o objetivo do estudo em si. Não sei se vocês conseguem identificar, tá certo? O achado principal foi aquele que eu havia comentado ali nos próprios resultados. Na discussão ele comenta, parece que talvez de uma maneira um pouco equivocada, né? Aí sim, no meu entender, no entender do professor Guilherme, né, e é até um argumento muito factível e importante para o uso desse tipo de método, talvez, né, controlando a duração da repetição, ou seja, essa cadência, né, é possível interromper o exercício antes da impossibilidade de mover a carga, tá certo? Mas o que ele chama aqui de evitando o risco de um estímulo subótimo para a hipertrofia. Então, aquele discurso da hipertrofia, como eu havia falado, vindo à tona. Mas a gente que vem também um pouco da área da saúde, da epidemiologia aí, essa palavra risco, eu não utilizaria a palavra risco aqui, mas é só uma opinião própria, né? Enfim, esse artigo passou por uma revisão por pares e foi aceito e etc. Então, né, acredito que tenham entendido que talvez os autores quisessem impor aqui. Ele comenta com ênfase aqui que não houve perda significante de velocidade nessa carga de 50% de uma repetição máxima. E aí ele fala que isso implica que o uso de uma carga mais leve, no uso de uma carga mais leve, essa perda de velocidade ela não pode servir como um instrumento, né, para determinar a interrupção de determinada série, uma vez que eles estão numa cadência fixa ali, mas nessa carga em específico não existe, pelo menos aqui no estudo, uma perda de velocidade, tá? Aí me chamou a atenção, e a gente vai entrar talvez no assunto um pouquinho da fisiologia, talvez depois aqui, mas me chamou a atenção até, talvez, eu não botaria como uma sugestão de estudo, mas talvez uma pergunta, uma primeira pergunta, assim, né, quanto à análise estatística e posterior aos resultados, né. Eu senti falta, por exemplo, na leitura, e são apenas 21 indivíduos. Então, talvez eu senti falta de ver esse gráfico construído com os dados individuais dos sujeitos. Uma vez que a gente tem aqui dentro dos participantes, né, ele bota como, talvez, um critério de elegibilidade, né, que a média de experiência dos participantes era ali de 7, só que assim, né, mais ou menos 5 anos de diferença de experiência dentro do treinamento resistido, tá? Outra coisa que ele bota que para participar desse estudo, os voluntários tinham que ter pelo menos 2 anos de experiência com treinamento resistido. Mas a gente sabe que o iniciante no treinamento resistido, dentro de 6 meses, talvez, 8 meses, ele tem adaptações ótimas de força, resistência e por aí vai. Então, existe uma diferença muito grande, né? Então, ele bota ali, pelo menos 2 anos de experiência. Tudo bem, todos eles tinham mais de 2 anos de experiência no treinamento resistido.
Só que desses indivíduos que participaram, não está claramente descrito, por exemplo, quantos estavam treinando regularmente, nem a frequência que esses indivíduos estavam treinando, nem as intensidades que comumente estavam treinando, até por, acredito que seja um problema comum. Como praticante, eu sinto um problema como esse comum. Eu não me avalio, né? E nem prescrevo o meu treinamento com base nas minhas cargas máximas. Confesso, acredito que seja o contexto de uma grande maioria. Só que a gente veria talvez algumas discrepâncias nessas respostas de perda de velocidade. Apesar de haver algumas padronizações, seria muito interessante ver os dados individuais dos indivíduos e não a média, simplesmente. Tá certo? Até porque, se for pensar também, uma coisa difícil de se padronizar seja o número de repetições que os indivíduos fizeram. Talvez alguns, a 75% de um RM, fizeram 15, outros fizeram 20, outros fizeram 10. 20 eu acredito que não, né? Só porque dar um exemplo, assim. Mas existia um número, pegando essas últimas 4 repetições, a gente conseguiria ver um gráfico um pouco mais robusto, mostrando essas diferenças entre os indivíduos. Então, na epidemiologia, e o pessoal que trabalha assim, com relatos de guias de relato e relato de intervenção, existe uma preocupação quanto à descrição clara de cada um dos pontos da pesquisa, começando pelo desenho do estudo e por cada um dos procedimentos e como que esses indivíduos foram alocados. Nesse caso, os indivíduos não foram alocados em nenhum grupo específico, era um único grupo que fazia uma primeira série a 75% e uma segunda série a 50%, tá certo? Mas, por exemplo, saber a experiência, a rotina de treinamento prévia desses indivíduos, no meu entender, faria uma diferença grande aqui, né, para fins de interpretação desses resultados. Eu não estou falando que os resultados foram mal colocados, mas eu acho que, de repente, outro tipo de demonstração gráfica talvez revelaria, talvez, hipóteses alternativas, desfechos alternativos, enfim, né? Só para situar também, a gente comenta assim, né, desfecho, exposição, né? Para fins de avaliação de estudos, a gente acaba herdando um pouco das terminologias da epidemiologia, né? Então, por exemplo, a velocidade média propulsiva aqui, ela é um desfecho. Imagina que a gente está tentando melhorar a velocidade média propulsiva dos indivíduos em determinada carga, e a gente propõe uma intervenção nesses indivíduos por treinamento de força. Essa intervenção a gente chama de exposição. Então, a gente separa os dois grupos, um grupo controle que não treina, ou que mantém o mesmo nível de treinamento, e um outro grupo que treina a velocidade. Então, esse grupo está exposto a essa intervenção, tá certo? E aí ele tem uma determinada variável que a gente vai querer avaliar, ou variáveis secundárias, né? Essa variável que a gente quer avaliar primariamente, a gente chama de desfecho primário, especificamente, existem desfechos secundários. Só para situar um pouco da terminologia e talvez para quem não esteja tão inteirado, tá certo? Então, são algumas das limitações que a gente percebe. Limitações estatísticas quanto ao poder amostral, elas são difíceis de conversar na nossa área, na educação física, porque eu entendo que os pesquisadores, eles têm realmente uma vontade muito genuína e, assim, louvável de trazer as evidências à tona, trazer evidências robustas para a realidade. Só que nem sempre a gente consegue um poder amostral muito grande, ou seja, uma amostra que realmente talvez consiga ter a capacidade de inferir uma determinada população, né, ou trazer aquilo como uma verdade maior, se eu pudesse pôr em termos mais simples. Então, uma amostra com 21 indivíduos não é uma amostra que tem um poder tão grande para discernir diferenças e etc. Mas isso não é um ponto desse estudo, isso é um ponto dificultoso nas ciências do movimento humano. Com atletas, esse ponto é ainda mais periclitante, assim, porque, pensa, a gente está numa universidade, num laboratório, e aí a gente quer trabalhar com atletas. Conseguir tirar atletas de sua rotina, ou mesmo conseguir atletas de alto nível,
é algo muito complicado. A gente vai fazer uma avaliação com atletas profissionais de futevôlei em Santa Catarina. A gente tem o Juninho e em Floripa a gente deve ter 2 atletas. Em Itajaí, Juninho, vamos por aí, tem 4 atletas profissionais de futevôlei. Então é um troço bem difícil, né? Trabalhar com atletas é difícil. Essa é uma discussão forte, grande aí, dentro da estatística, da metodologia e da carência que nós temos, carência metodológica que nós temos nas ciências do movimento humano, de fato, né? Então, esse é um ponto importante, um ponto importante quanto aos participantes, né? Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, e se eu tivesse a oportunidade de perguntar para os pesquisadores, eu perguntaria do porquê que eles escolheram apenas essas 2 cargas. Talvez tenha uma justificativa logística, talvez tenha uma justificativa com base na literatura preliminar, que existe, talvez, né, cargas abaixo de 60% tem respostas de fadiga bem diferentes de cargas acima de 60%, então eles pegaram uma de cada. Mas uma coisa eu tenho certeza, isso seria muito melhor se isso estivesse descrito no estudo, né? Então, outras descrições, elas estão ausentes nesse estudo também, ao meu ver, assim. Então, principalmente coisas relacionadas ao desenho do estudo. Então, se eu quiser avaliar esse estudo, eu não consigo, porque eu não consigo identificar o desenho do estudo. Eu parto do pressuposto que é um desenho transversal, é um estudo observacional, descritivo. Eu consigo identificar isso, mas não tá descrito, nem mesmo no título, né? E nem mesmo nas palavras-chave. Então, se a gente quiser procurar lá nas pesquisas, por um estudo com treinamento resistido, baseado na perda de velocidade, que considere essas variáveis aqui, né, que eu busque um estudo cross-sectional, um estudo transversal dentro desse contexto, provavelmente isso dificulte a minha busca num primeiro momento. Eu não consigo encontrar esse artigo tão fácil aqui. Se eu estiver fazendo uma revisão sistemática, por exemplo, talvez esse artigo não entre, simplesmente porque eu não consigo buscar, não está no título o desenho do estudo. E isso é uma parte importante, é uma crítica importante, né? Os guias de relato, eles exigem, não, né? Eles sugerem que o desenho do estudo esteja presente no título, que esteja presente no abstract, no resumo, enfim. E essa falta de descrição em alguns dos pontos, ela dificulta uma coisa muito importante que se tem discutido muito na ciência, que é a impossibilidade da gente reproduzir. Então, por exemplo, eu senti a necessidade de pegar os dados dessa pesquisa aqui e talvez fazer não a publicação, mas fazer essa segunda análise, esse segundo extrato, e de repente construir um outro gráfico tentando identificar diferenças intraindividuais. Eu não consigo porque eu não tenho acesso aos dados que esses pesquisadores utilizaram. Então, eu tenho que confiar num primeiro momento enfim, na verdade que esses indivíduos estão propondo dentro desse arquivo, né, que é enviado para uma revista, submetido a uma revista, enviado por pares que nem sempre, dependendo do nível da revista, exigem esses dados brutos dos indivíduos e etc., né, e aí a gente não consegue reproduzir essa pesquisa. A gente pode tentar reproduzir o método e tentar reproduzir o resultado, mas vai acabar sendo dentro do nosso contexto e, com certeza, com inexatidões frente ao que esse artigo propõe. Se a gente tentar reproduzir, parece fácil o método aqui, mas a gente vai encontrar alguns problemas, né? Com certeza, num primeiro momento, a gente não teria indivíduos próximos desses indivíduos aqui. Claro, essa é só uma crítica, mas tem muita coisa a se discutir aqui. Mais uma vez, o artigo ele é muito interessante, é um artigo muito legal, como todos os outros têm suas limitações. E uma outra limitação também, que eu lembrei agora, é que esse estudo, ele insiste e isso está no título, né? Ele insiste no real world setting, né? Que é aquela intenção de trazer validade ecológica para o estudo. Só que, no entanto, eles avaliam apenas uma série em cada carga.
Guilherme, vou ter que interromper um instantinho, me perdoa, eu vou ter que dar um jeito lá, deu problema na conexão da minha filha, ela vai ter que usar minha máquina, então daqui a pouco eu volto pelo celular, de repente, se der certo, tá? Desculpa atrapalhar. Sem problema. Então, essa segunda limitação, em termos de validade ecológica, talvez o Carmina possa complementar, não sei se o Carmina já saiu também, mas no mundo real, e eu treinamento resistido, eu não vou para academia e faço apenas uma série em determinada carga. Talvez isso se aproximaria de um drop set aí, de sair de 75%, fazer até a máxima contração voluntária, a máxima exaustão voluntária ou a falha momentânea, daria um intervalo, com certeza não de 10 minutos, como os pesquisadores deram, e faria uma segunda série a 50%, né? Mas a gente tem muito comumente no setting real, pelo menos 3, 4 séries. E aí hoje, para termos de hipertrofia, se tem discutido muito, muito mesmo, a importância dessa variável volume para as respostas hipertróficas, né? Então, tem aparecido cada vez mais pesquisadores interessados em estudar a importância do volume para respostas hipertróficas. Então, a gente tem, já no mundo dos fisiculturistas, séries muito grandes, né? Exercícios com 8, 10 séries, várias repetições, então o volume como uma variável muito importante para a hipertrofia. Então, é meio que, para mim, ao meu entender, meio injustificada essa discussão da hipertrofia em si. Os autores, eles tentam também fazer uma explicação, uma possível explicação, né, sobre o porquê que a 50%, uma carga mais leve, nós não teríamos tanta perda de velocidade, ou pelo menos não estatisticamente mostrada aqui, quanto a carga a 75%. Eles tentam explicar em termos de fibras, né? Então, eles trazem aqui, ó, nas cargas mais leves, um número baixo de unidades motoras são ativadas, em grande parte, o que eles chamam de Low Threshold Motor Units, and Type 1 Fibers. Então, deixa eu trazer aqui só para a gente relembrar um pouquinho, só para fazer algumas diferenciações de tipos de fibras, né? Existe uma classificação até um pouco mais atual que essa, né? Para a gente entender um pouquinho. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Ou ela está, acredito que em formato de... Agora, vocês estão conseguindo ver? Alguém fala no microfone aí. Sim, perfeito. Dá para ver sim. Tá só a tela aberta dos tipos de fibras, Gui. Isso aí. É isso aí. Então, só para a gente diferenciar e relembrar, né, nós temos em termos de tipos de fibra muscular, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Me desculpem se aparecer aqui o símbolo da Univale, tá, gente? Que é algumas das aulas de cinesiologia que eu tinha. Só lembrando aqui, a gente tem um grupamento muscular, né? Alguns invólucros de tecido cartilaginoso, né? E aí a parte que a gente chama de fibra mesmo, de tecido muscular. O músculo é dividido em fascículos, e os fascículos são divididos em fibras musculares. E são essas fibras que são recrutadas pelos motoneurônios, tá certo? E dentro dessas fibras nós temos o que a gente chama de miofibrila. Então, um conjunto de miofibrilas, né? Cada miofibrila com uma sequência de sarcômeros, e aí as miofibrilas, etc., né? Os microfilamentos, e mais um monte de proteína, e água, e retículo sarcoplasmático, e mitocôndria aqui em volta disso. Um conjunto de miofibrilas resulta numa fibra muscular. É essa fibra aqui que a gente diferencia em fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2A e 2B e 2X, e como queiram aí, das terminologias mais modernas às mais antigas, né? Então, aqui é claro que é um desenho ilustrativo, existem muito mais fibras musculares dentro de um fascículo do que apenas as 6 ou 7 mostradas aqui. É um desenho ilustrativo apenas, tá certo? Mas são essas fibras musculares que são diferenciadas, certo? Então, para a gente localizar aqui espacialmente o negócio, tá? Eu faço questão de localizar porque eu acho que é importante, a gente não consegue entender, a gente não consegue se localizar. Então, as fibras, elas são divididas, né, foram classificadas ao longo do tempo e ainda estão sendo estudadas em 3 tipos, na verdade, 2 grandes tipos, um tipo que é chamado de tipo 1, ou fibras de contração lenta,
ou também conhecidas como fibras oxidativas, ou então conhecidas como fibras vermelhas. E outro tipo, que seria o tipo 2, ou fibras de contração rápida, ou fibras brancas, né, ou glicolíticas. E aí tem aquelas glicolíticas mais oxidativas e aquelas puramente glicolíticas, tá? Divididas entre, respectivamente, contração rápida do tipo A e contração rápida do tipo B, sendo que o A seria um intermediário em termos fisiológicos e de resistência à fadiga entre as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2B, tá certo? Então, a gente tem algumas propriedades para diferenciar. Aqui, uma primeira propriedade bem interessante que a gente percebe é a quantidade de fibras que nós temos para um único motoneurônio, ou seja, aquele motoneurônio ele é ativado e todas aquelas fibras contraem. Todas aquelas fibras inervadas por aquele motoneurônio contraem. O que a gente consegue perceber aqui? A quantidade de fibras para o mesmo motoneurônio em fibras de contração lenta, ela é muito menor do que as de contração rápida. Ou seja, se a gente pudesse pôr em termos brutos, em termos simples aqui, se a gente precisa carregar altas cargas, eu preciso recrutar essas fibras do tipo 2. Não se tem na ciência exatamente 50% de um RM, eu recruto apenas fibras de contração lenta, né? Todas essas fibras são recrutadas, e elas são recrutadas, inclusive, do início até o final do exercício, ou na mesma repetição, numa ordenação, que a gente chama de padrão de recrutamento, tá? Mas a gente não vai entrar aqui, a gente está tentando entender algumas prioridades, algumas propriedades dessas fibras aqui, né? A gente tem que o tamanho do motoneurônio, né, do nervo, que inerva essas fibras, é muito mais calibroso nas fibras do tipo 2. Então, são sinais elétricos mais potentes, a velocidade de condução ela é mais rápida também, se eu precisar recrutar essas fibras. A velocidade de contração dessas fibras, olha que interessante, ela é uma velocidade de contração menor. Se a gente for mais a fundo, a gente vai conseguir entender essas coisas aqui, né? E alguns das outras propriedades. Basicamente, nós temos as fibras do tipo 1, fibras mais resistentes à fadiga, tá? E fibras do tipo 2, as fibras menos resistentes à fadiga, mas com maior capacidade de carregar cargas altas, né? Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Nesse estudo, a gente tem uma tentativa de argumentação frente ao porquê que no 50% de um RM nós não temos a perda de velocidade. Então, eles botam aqui que talvez as fibras do tipo 1 estejam regendo aquele suporte àquela carga, tá certo? E a partir do momento que a fadiga se instala, eles comentam como uma substituição dessas fibras fadigadas e a ativação de fibras adicionais do tipo 2, certo? Principalmente essas do tipo 2, essas unidades motoras do tipo 2. Só que são referências bem antigas. E eu fui dentro de uma dessas referências que eu tinha até lido muito tempo atrás e eu vi, e a justificativa é algo próximo disso mesmo, tá? Eles botam aqui essa segunda justificativa do porquê que, beleza, determinadas fibras do tipo 1 fadigam e outras fibras, como as do tipo 2, elas entram em ação, né? E é por isso, e é essa justificativa do porquê que talvez os indivíduos a 50% da carga conseguem sustentar essas repetições e não se perde velocidade. Segundo essas justificativas, talvez porque essas fibras do tipo 2 entrem em ação, ou seja, passam a ser recrutadas. Eu também aqui não utilizaria o termo substituição, porque elas não são substituídas, as fibras do tipo 1, elas podem fadigar, mas elas não deixam de ser recrutadas, ou seja, o sinal nervoso não deixa de ser enviado. Não são como tomadas, eu ativo as fibras do tipo 1, e aí depois eu começo a quase entrar em fadiga, ativo as fibras do tipo 2 e deixo de ativar as fibras do tipo 1. Isso não acontece, tá? O padrão de recrutamento motor é fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A, fibras do tipo 2B, tá? Terminei o exercício, eu deixo de recrutar as fibras do tipo 2B, depois as do tipo 2A e depois as do tipo 1, se eu parar o exercício. Então não é porque eu fadiguei as fibras do tipo 1 que eu vou deixar de recrutá-las. O sinal nervoso é enviado de toda forma, tá certo? E as fibras do tipo 2 estão ali para suportar. E isso impacta numa coisa muito importante, que não é descrito como uma justificativa nesse estudo e também geralmente não é descrito na justificativa de outros estudos,
que é para aquele grupamento muscular, e aqui a gente está considerando o bench press, o supino. Quais são os grupamentos musculares que estão envolvidos nesse movimento? Então, principalmente peitoral e tríceps, vamos por aí. No mínimo, tinha que haver uma tentativa de discutir o percentual de fibras do tipo 2 ou tipo 1 de cada um desses grupos musculares. Né? A gente sabe que um músculo peitoral, ele tem até relativamente distribuído, se eu não me engano, tem que retomar esses dados aí, mas distribuído entre 50%, talvez 60%, depende da pessoa também, né? Mas 60% das fibras do peitoral de fibras do tipo 2 e 40% fibras do tipo 1, e aí o tríceps muito mais voltado à velocidade, com percentual de fibras do tipo 2 muito maior, né? E aí só que aí a gente começa a entrar, né, nas limitações em relação aos instrumentos. Nem sempre a gente vai ter, logisticamente falando, uma eletromiografia, um ultrassom de brilho, um método que for aí e tal, para tentar ver o que está acontecendo internamente em tempo real ou não ali dentro daquele exercício, daqueles grupamentos musculares e por aí vai, né? Então é isso, eles tentam uma justificativa com referenciais antigos, existem referenciais mais modernos, inclusive do grupo do Gonzalez Badilho, que trabalham com perda de velocidade, só que é bem raro, na verdade, porque esse grupo ele discute bastante as variáveis biomecânicas, então número, né, a média, a potência e etc, e como eu havia comentado numa outra reunião, nem sempre se entra nessa discussão complexa que é a fisiologia inerente ao suporte dessas cargas, a potência, a porque os indivíduos são diferentes um do outro, e não tem jeito, a gente está tratando de movimento humano, essas justificativas fisiológicas precisam estar presentes. Fico feliz que uma tentativa dessas justificativas estejam presentes neste artigo aqui, mas acho que poderiam ter sido melhor apresentadas ou de maneira um pouco mais robusta. Tá certo, gente? Acho que por enquanto é isso que eu tinha para apresentar. A gente tem, então, algumas limitações que eu apresentei, né? Tenho a tentativa muito bem-vinda dos pesquisadores de trazer evidências para a literatura, só que, ao mesmo tempo, se a gente não tem uma clara descrição de dados como, vamos pôr aí, por exemplo, no desenho do estudo, né, é apresentado os elementos-chave do desenho do estudo, o contexto é apresentado com clareza, pensem nisso, as datas relevantes, os locais, o recrutamento dos indivíduos, o follow-up, né, se os indivíduos foram seguidos após a essa pesquisa. Nesse caso não é tão relevante porque não é uma pesquisa longitudinal, né, eles não têm a intenção de ver qualquer tipo de resposta a qualquer intervenção de treinamento, a qualquer tipo de exposição, pondo nesses termos, né, mas seria algo importante, né, o detalhamento da coleta dos dados, os critérios de elegibilidade, eles põem alguns critérios, uma faixa, né, de tempo mínima de experiência no treinamento resistido, mas eu acho que faltou talvez um pouquinho diferenciar o nível de treinamento em que os indivíduos se encontravam. Talvez isso deve ter ficado um pouco anuviado ali, né, nesse gráfico, enfim. A gente chama isso na metapesquisa, na qualidade de relato, de SPIN, né? Não que os pesquisadores tenham a intenção disso, a gente sempre tem a intenção de mostrar o que a gente encontrou no estudo, a gente não tem intenção, né, nem sempre, e nem sempre é bem aceito pelas revistas, que a gente mostre resultados nulos ou resultados negativos, a gente tem a intenção de mostrar resultados positivos, mas muitas vezes isso é um pouco manipulado em formas de um gráfico, por exemplo, ou em formas de um discurso na discussão e por aí vai, né? Talvez outros gráficos ou outra forma de apresentação dos resultados desse um pouco mais de robustez para a discussão e talvez a gente conseguisse ver algumas diferenças entre os indivíduos, enfim.
Então, por enquanto é isso. Então, eu acho que vamos abrir aqui um pouquinho para perguntas, já são 10 para as 3, a gente pode perguntar, discutir, fazer colocações, e eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, meus amigos, por estarem escutando aqui nessa tarde geladinha, apesar de um tempo legal aí em Floripa. O chato aqui falando de limitações do estudo e desenho e método e enfim, tá? E queria agradecer também, óbvio, aos pesquisadores, vamos comentar aqui, né? Ao Paulo Gentil, um pesquisador super conhecido, contribui muito para a nossa área, né? O Vitor, o Josafat, que eu não conhecia, a Ana, James Steele, James Fischer, Antônio Pauli, da Itália, conhecido, e o Martim Botaro, também super conhecido na área do treinamento resistido aí. Agradecer a esses nobres pesquisadores que vêm tendo uma atuação forte aí dentro do cenário da ciência do treinamento resistido. É muito legal ver os pesquisadores brasileiros realmente se importando com trazer coisas novas para nós aí. Espero que eles tentem dar uma continuidade a esse estudo, ou trazer, talvez, outras análises futuras, não sei nem se existem, né? Se existe qualquer tipo de continuidade desse estudo. Beleza, gente? Beleza? Fica aberto aí para perguntas, colocações, acredito que os amigos tenham lido o artigo também, né? Em função de a gente ter conversado já até agora sobre velocidade de movimento, né, nos últimos 4 encontros aí, acho que já dá uma boa base, se alguém quiser se manifestar aí, então, tá aberto para os comentários aí em cima do que o Guilherme falou aí. Bom, se vocês me permitem... Sempre ele, eu te adoro porque tu... Parabéns, Guilherme. Parabéns, obrigado pela apresentação, cara, muito bom. Você trouxe ali não só o que estava no texto, mas a tua forma de ver também, que eu acho que é importante, né, quando a gente analisa os trabalhos. E eu tinha dado já uma lidinha no trabalho, assim, confesso que muito rapidamente, tentei prestar atenção mais no que você tinha explanado, né? E é interessante porque é o seguinte, a ideia é muito boa mesmo, né? E parabéns para os autores, enfim, são pessoas conhecidas, né? Pelo menos o Gentil, os últimos 2 autores, eu já li alguma coisa deles, né? E é interessante o seguinte, acho que pegou uns pontos bem importantes. Desculpa a imagem, tá? Que eu tô com um problema aqui no flip da câmera, aqui, não sei o que é ainda. Sem problema. Se a gente parar para pensar, realmente o objetivo e a hipótese traçada na introdução, quando eles vão para a discussão, fica um pouco confuso ali, né? Até eles começam a discussão falando em predição, né? Aí, quando você pensa em predição, você já pensa numa equação de regressão, né? Então, já não... Então, talvez dar uma... Como é muita gente escrevendo, às vezes talvez possa ser alguma coisa nesse sentido, né? Mas não é desmérito ali, porque é assim mesmo. Mas acho que a ideia é muito legal, e observar aquelas últimas 4 repetições no gráfico é interessante, né? E é de se pensar, né? E eu acho que a discussão tem que ficar bem em cima das questões do recrutamento de fibras musculares e do tipo de fibra recrutada, né? Pena que esse trabalho também não usou eletromiografia para poder fazer mais alguma outra inferência em relação aos resultados, né? Do ponto de vista prático e de realmente assim, de refazer esse estudo, acho que faltam algumas informações aí, né? Em relação ao pessoal ali também tem um desvio padrão grande ali em algumas características ali principalmente ao tempo de treinamento, né? E a gente sabe que pode influenciar. Mas assim, do ponto de vista prático, do que contribui isso, eu até olhei na discussão, mas eu fico um pouco meio assim do que esse trabalho encontrou, né? Que a 50% de 1RM, você não tem uma queda brusca lá, né, nas últimas 4 repetições, mas a 75% sim, né, em relação a chegar na falha, né, que seria as últimas 4 repetições. Eu não consegui ainda ver do ponto de vista bem prático, lá na academia, do profissional e da pessoa que está treinando sozinho, onde é que a gente vai botar isso mesmo na prática.
eu fiquei com um pouco de dificuldade aí, talvez alguém possa falar nesse sentido. Só rapidinho, Não, beleza. se alguém falar, Vlad provavelmente vai querer falar. Vocês querem que eu deixe aberto aqui, aí se vocês precisarem que eu mova o mouse aqui, é só me avisar que eu vou andando pelo artigo. Talvez valesse a pena compartilhar o artigo de novo, Gui, para a gente ir falando e acompanhando no artigo. Aqui, para mim, está mostrando que eu compartilhei de novo. Não está mostrando aí para vocês? Para mim, não. E para os demais? Para mim tá, agora não mais. Agora tu tá a nossa tela e a do artigo. Agora tá só do artigo para mim. Ah, fechou. Para mim deu. É que eu tava com outra. Tá tudo certo. Tô vendo sim. Eu também abri aqui, gente, talvez outras coisas que sejam pertinentes, né? Eu encontrei outros estudos aqui. Se a gente puder discutir depois e quiser ir um pouco a fundo, né? Eu encontrei esse aqui que é bem legal, também com o Gonzalez Badilho, né? Eu não sei se o Vlad conhece os demais pesquisadores, o Medina está aqui, mas a velocidade de movimento com a mensuração do nível de esforço durante o treinamento resistido, né? E aí eu dei uma passada super rápida, confesso que eu não li o artigo na íntegra, né? Mas a gente encontra aqui algumas das considerações que eu havia feito. Então, talvez só para trazer, esse caso apareça na discussão aí, se vocês quiserem que eu volte aqui, eu volto, mas ele tem aqui, por exemplo, cargas abaixo, cargas próximas ao que o estudo mostrou, né, como 75% de um RM, e aí diferenciando aqui novatos de moderadamente treinados e de altamente treinados. Tá? Inclusive o coeficiente de variação entre esses indivíduos, média para cada uma dessas cargas. E repetições em reserva, o que é muito importante também, né? Então, a gente já vê uma robustez maior aqui quanto a esses dados. Trouxe também um outro, tá? Que é essa predição aqui, né, do grupo do Irineu, com o Nakamura aqui, inclusive. Inclusive, fica o convite aí, eu recebi no grupo da Pós, vai ter uma aula do Nakamura aí, não sei se amanhã ou depois de amanhã, ou outra semana, tem que ver com Carmina, acho que a aula do Fabrício aí, o Nakamura vai estar falando sobre, eu acho que sobre monitoramento de carga, não tenho certeza, tá? Mas aí aqui nesse aqui, como o Jonathan também me tinha falado, né, o que a gente esperava aqui em termos de predição é no mínimo uma equação de regressão, né? Então, aqui esse artigo do Irineu Loturco ele traz, e também com bench press, né? Inclusive na Smith, tá? Aqui, ó. Beleza? Os percentuais de um RM, a gente pode ver aqui a 75% e tal. Então, se quiserem acessar esses são propostas diferentes, né, Gui? São propostas diferentes, são objetivos diferentes, né, com relação aos artigos, né? Eu não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa antes de a gente entrar em outros artigos, senão, de repente, fica uma coisa e talvez a gente se embaralhe daí, né? Eu só queria, então, colocar minha opinião sobre o que o Gui colocou. Meus parabéns pela fala do Gui. Acho que pegou um monte de pontos bem interessantes, né? Eu tinha preparado o artigo também com a minha leitura, né, com os comentários, como o Gui fez também grifado, mas eu tive que ceder o computador para minha filha, em função de problema no computador dela, e ela precisou usar o meu. Sem problema. Então, vou tentar falar alguma coisa de cabeça do que eu me lembre, né? Vou ser bem breve também, só para compartilhar, né? Só para compartilhar a minha interpretação sobre o artigo, porque o Gui e o Jonathan já levantaram bastante dos pontos importantes. Eu particularmente gostei muito da forma como os autores escreveram. Ô, Vlad, eu acho que tu tá com problema no microfone, meu cara. Vou tentar melhorar. Agora sim. Vamos ver. Melhorou? Nossa, então, estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Eu estou ouvindo normal. Aqui, o que aconteceu? Normal. Tá bom. Que agora que voltou a tela, vou tentar de novo aqui. Continuam ouvindo? Sim, perfeito. Tá. Eu consegui, então, abrir o meu PDF aqui no meu celular, então, só que não está grifado, né? Mas vamos lá. Então, a ideia dos autores, no final das contas, fica bastante claro aquilo que a gente vinha conversando nos últimos encontros, né? De que é importante, talvez muito importante, monitorar o desempenho com base na velocidade do movimento.
O que foi a ideia principal desses autores, do meu ponto de vista? E é isso que eles tentam chamar de contexto real de treinamento, né, ou ecologicamente mais válido, sempre ressaltando aquilo que a gente já vinha discutindo, que uma das limitações do método do VBT hoje, como ele está apresentado, ele fica confinado, na verdade, à aplicação no contexto da velocidade intencionalmente máxima. Então, a ideia dos autores foi tentar chegar em alguma coisa, em algum parâmetro, em algum valor que pudesse ajudar a monitorar, usar velocidade, né, para monitorar séries onde as velocidades utilizadas não fossem aquelas intencionalmente máximas, que é justamente o que acaba acontecendo em treinos mais voltados à hipertrofia, e é uma das críticas uma das poucas críticas com relação ao uso generalizado do VBT, né, com relação à aplicação. Um dos poucos ambientes que ainda é discutido, né, quando o treino é mais voltado à hipertrofia. Então, eu acho que eles foram felizes em alguns pontos. Um deles eu já falei, que é a escrita, no meu ponto de vista, escreveram muito bem, está muito, muito claro. Eu acho que, metodologicamente, eu concordo com o Gui e com o Jonathan. Eu acho que tem algumas falhas importantes, mas essas falhas também estão condicionadas ao desenho do estudo e aos critérios que eles assumiram. O primeiro deles e eu acho que talvez eu veja aí como uma questão que a gente possa discutir mesmo, eles então usaram um transdutor de posição, se preocuparam em usar a velocidade média propulsiva, e na verdade eles fizeram um controle da velocidade, né? Porque quando eles usam um metrônomo, eles acabam condicionando a execução dentro de um padrão que não é o individual. Então, a velocidade, ela só pode ser sempre a mesma até determinado ponto, porque eles estão condicionando isso a acontecer. Então, por isso que eles usaram as 4 últimas repetições, porque até lá, a velocidade foi sempre a mesma, porque o que a gente tinha? Uma amplitude que era variada entre os indivíduos, mas não foi considerada, que já é um componente de erro na avaliação, certo? Porque diferentes segmentos corporais vão ter comprimentos diferentes, isso vai se converter num deslocamento diferente das cargas, é provável. Ainda que não seja grande demais, mas vai ter diferença. Mas condicionou todos ao mesmo tempo. Então, se a gente tem amplitudes de movimento dentro de um mesmo tempo, a gente com certeza vai ter uma variação grande de velocidade, que talvez, bom, apesar que eles mediram tudo com o encoder, né? Mas é óbvio que a gente vai perceber muita variação de velocidade nisso daí. O que, em princípio, quando se faz movimento intencionalmente, em velocidade intencionalmente máxima, esse viés, ele some. Então, de novo, quando a gente condiciona um tempo fixo para deslocamentos que variam, a gente vai ter variação muito grande na velocidade. Até de admirar que eles não mostraram, né? Isso talvez tenha sido uma outra falha metodológica, eles poderiam ter acrescentado as repetições iniciais, nem que fosse na forma de repetições relativas ao total realizado, que de repente pudesse trazer tudo para uma mesma escala. Eu acho que vocês compreendem o que eu quero dizer, né? Mas então pegaram as últimas repetições, e a ideia deles é justamente chegar em limiares, a partir de velocidades não intencionalmente máximas, que possam ser aplicadas, né? E que possam ser detectáveis. O fato de eles usarem o metrônomo aqui ajuda o argumento deles de que o estudo é válido porque identifica que a partir de de instrumentos simples, como um metrônomo digital, que a gente consegue baixar gratuitamente para um celular, a gente poderia monitorar a velocidade. Eu, particularmente, do ponto de vista prático, acho que isso aí seria muito pouco possível, muito pouco provável. Então, nesse sentido, eu discordo um pouco das considerações dos autores. Já acompanhei mais de um estudo usando o metrônomo na prática, pesquisa mesmo, e eu via que realmente não era muito fácil, depende muito da coordenação do indivíduo. Mesmo que seja atleta, isso pode variar bastante, né? Aqui, no caso, não eram atletas, eram só indivíduos experientes no treinamento. Então, nesse sentido, outra coisa, né, usaram a velocidade média propulsiva. Com esse tipo de cadência que eles adotaram, a velocidade média e velocidade média propulsiva, elas são basicamente a mesma, eu me arrisco dizer, porque a gente não vai ter valores muito altos de aceleração, porque a velocidade não é intencionalmente máxima. Mas, no final das contas, o que eu queria chamar a atenção também, pegando alguns pontos do que o Jonathan e o Gui falou, estou olhando para o gráfico aqui, né, eles chegam, uma coisa que eu achei complicada nos resultados, assim, eles não trabalham nem na estatística, né,
Hoje em dia é muito difícil ver um estudo que apresenta diferenças hoje sem apresentar tamanho do efeito dessa diferença. E talvez a gente aí fosse perceber alguma interpretação diferente, ou que pudesse ser dada uma interpretação diferente, né? Outra coisa, quando eles falam em valores percentuais de queda, ali que eles observaram, então, entre a última repetição e todas as anteriores, ou as 3 anteriores, e em relação à penúltima, em relação à antepenúltima, que é o que acontece, né? Eles botam, então, aqui, Oi? Tá aqui em algum lugar, aqui em amarelo. Isso, é 5%, né? É entre a penúltima e a antepenúltima, e entre a última e a quarta, lá, o total vai dar em torno de 28%, né? E entre a última e a penúltima dá 20%, em média. É isso? 25, né? Tá. Então, o que acontece? São valores médios e eles não apresentam nenhum tipo de variável relacionada à variabilidade disso, a dispersão desse valor, né? Então, com certeza, vai ter um desvio padrão bastante grande. Então, cara, apresentaram como valor médio. O resultado deles, eles apresentaram o F ali, da Nova, né? Que eles fizeram. Da Nova, mas poderiam calcular a partir do valor F, eles conseguiriam chegar no tamanho do efeito, eles só não apresentaram. Sim. Né? Eu acho que o fato, o F está relacionado às diferenças e não ao tamanho do efeito. Né? Eles teriam que usar a estatística F, uma parte da estatística F, para poder fazer o cálculo do tamanho do efeito, mas aqui não apresentaram só as diferenças, né? E ainda as diferenças ficaram, apesar de ser percentuais, elas são só o valor sem a variação individual. Então, já é uma limitação. Então, eu me arrisco a dizer que esses limiares, eles não podem ser generalizados, nem para esse equipamento e nem para diferentes indivíduos. Eu realmente me arrisco a dizer isso. Eu enfrentei essa realidade na minha tese. Quem for ler minha tese vai encontrar lá que eu procurei trabalhar dentro do contexto individual, que justamente a estratégia que eles usam aqui de comparação de médias repetidas, né, embaralha muito. Por mais que eles tenham tentado controlar essa velocidade, né, na verdade, é uma salada bastante grande na hora e a gente pode levar falsas interpretações. Eu acho que eles foram muito felizes na discussão em apresentar ali as considerações de por que talvez essas diferenças de queda de velocidade não foram observadas no percentual de 50%, em relação à ativação consecutiva, o recrutamento consecutivo das unidades motoras. Eu acho que vale a pena, quem não leu, dar uma lidinha ali, porque é especial. A argumentação deles eu achei muito bacana, porque então, quando a carga é mais pesada, a gente vai se manifestar uma queda mais pronunciada da velocidade. Já então, fechando aqui, para depois, se alguém quiser me auxiliar nas coisas que eu comentei, de novo, eu acho que o estudo foi válido, mas também foi válido para dizer que talvez não seja esse um bom caminho, usar a velocidade controlada por metrônomo e o encoder, assim, eu realmente, nesse sentido, o desenho não me convenceu, né? Mas é isso aí, então, não sei se fui claro. Muito claro, Vlad, eu queria agradecer muito, já que estou presidindo o encontro, agradecer muito as colocações do Vlad, agradecer as colocações do Jonathan, são profissionais que eu me espelho, muito experientes na área, e eu acho que o nosso grupo ele está se beneficiando muito, assim, das pessoas que hoje estão integrando, né? Então, muito obrigado pelas colocações, foram realmente muito pertinentes, até pensando por um lado, eu nem tinha pensado, assim, em relação ao tamanho do efeito, e é uma parte super importante que deve ser considerada, né? Eu realmente senti falta de ver aquela... Será que eu consigo rapidinho? Eu acho que eu não consigo desenhar aqui esse troço, mas eu senti falta, eu queria demonstrar com mais clareza aqui pro pessoal. Deixa eu ver, eu acho que eu vou conseguir aqui, hein? Acho que eu vou conseguir, hein, feras? Cadê? Não. Vamos, aqui, corta, abre. Aqui, ó, agora acho que vai dar. O bom do Mac é essas coisas, viu, rapaziada? Espera aí. Assim. Será que eu consigo fazer um risquinho aqui? Aqui. Aí, ó. Que é isso, moleque. Eu senti falta disso aqui, ó. Eu senti falta de esse indivíduo ser um indivíduo, tá? Esse indivíduo...
Esse indivíduo ser o outro indivíduo, aqui ficou curvo, né? Não era para ficar curvo, né? Desculpa aí esse ser outro cara, sabe? Eu senti eu senti falta disso aqui, de ter esses dados dos 21 indivíduos. Por quê? Eu, Guilherme, tenho experiência com musculação desde os meus 16 anos de idade. Umas épocas fiquei sem treinar, outras voltei. E em épocas de pandemia, eu não estou treinando. E aí o que acontece? Se eu fosse recrutado para essa pesquisa, eu estaria elegível em termos de idade, em termos de experiência e etc. Mas eu tenho certeza absoluta, que a minha queda a 50% de um RM nas últimas 3 repetições que ele considera aqui, aconteceria. A minha queda aconteceria com toda certeza. Pouco antes da pandemia, isso aconteceu, eu senti isso. Posso estar equivocado quanto às cargas, talvez não fosse exatamente os meus 50% de RM por não ter avaliado. Mas com certeza eu teria uma queda aí da penúltima para a última e da antepenúltima para a penúltima também. Eu também acho que apareceria, né? O problema são as médias. A média que confunde. A média confunde, é o que eu digo, é aquele viés, né, de apresentação de resultados, é um spin, é uma forma de justificar o achado do estudo apresentando uma média. Mas, e aí Gui, confunde o leitor, né? Mas, Gui, será, Gui? Eu não sei. Talvez mesmo você parado, você possa ter esse comportamento, a gente não, né, talvez não dê para dizer, né, mas é como tu está falando, com pouca gente, sem uma análise individual, fica muito difícil a gente saber quais são as outras variáveis que estão influenciando, porque, de alguma forma, o design do estudo, eu acho que ele não foi tão fechado, assim, né, para eliminar o efeito de outras variáveis, né? Isso que tu tá procurando, Guilherme, tu encontra lá na minha tese, só que eu trabalhei com velocidade autoselecionada, né? Que é uma questão diferente. Eu não sei se quem tiver oportunidade, tenta em casa, gente, controlando por um metrônomo ou pelo celular mesmo, tenta fazer uma repetição com os braços mesmo, simulando o movimento, tentando fazer a cada 2 segundos cada fase. Vocês vão ver que até pra gente é complicado tu condicionar o teu movimento. Ao menos eu tenho essa impressão, né, quando eu faço, né. O BIP ajuda, provavelmente eles fizeram com o BIP, ali, como diz no texto, o BIP ajuda, né, mas isso deve ter variado bastante entre os indivíduos. É óbvio que a tentativa dos autores foi especial, e essa reta lá, como esse gráfico que está mostrando, né, nos 50%, e que o Jonathan comentou, por mais que eles tenham, na discussão, apresentado os possíveis motivos relacionados ao recrutamento concomitante ou consecutivo de unidades motoras e de fibras tipo 2, né, e que por isso seria um dos motivos de que a gente não percebe essa queda quando a carga é muito leve, porque a gente tem uma compensação pela ativação de unidades motoras que não haviam sido recrutadas. Então, quando falha, já é a última repetição e essas quedas, elas vão ficando, do ponto de vista estatístico, pouco perceptíveis. O que é diferente quando a gente usa cargas mais intensas, as unidades motoras de limiar mais alto de excitação já são recrutadas mais precocemente, e justamente nesse sentido elas não têm substituição tão rápida posteriormente, né, ou no decorrer da série. Então, isso se manifesta na queda da velocidade em decorrência da queda da força, da capacidade de produção de força, né. Então, nesse sentido, eu achei que a explicação deles foi muito bacana, acho que foi bem clara, né, e, no meu ponto de vista, coerente, bastante coerente. Só que, de novo, reforçando, eu acho que esse modelo, para encontrar limiares do ponto de vista médio, a partir de valores médios, eu acho que não vai lugar nenhum. Isso é a minha interpretação, né. E a gente cai, assim, até numa discussão um pouco mais prospectiva, talvez, que é aquilo que a gente comentava. Se eu quiser usar esse método e tentar reproduzir esse estudo, eu não consigo. Se eu quiser dar mais robustez de evidências para a literatura, eu já tenho esses achados desse estudo. Eu vou trazer mais indivíduos, porque esse estudo só conseguiu 21 indivíduos. Vou tentar reproduzir.
Talvez eu consiga aumentar esse número para 60, para 70, para 100, para 1.000 indivíduos, deixar a evidência mais robusta. Eu não consigo reproduzir, porque eu não tenho as informações necessárias para reproduzir esse método. E isso é complicado. Isso é um troço complicado. A minha crítica é que existem discussões ferrenhas, né, na literatura biomédica. Lembrando que aqui a gente está tratando de exercício físico, ciências do movimento humano, do esporte, do exercício. Talvez não exista um risco de saúde inerente a esses métodos, a essas intervenções, como as que acontecem na reabilitação cardíaca, como as que acontecem daqueles indivíduos que são expostos a determinados medicamentos e etc., né? Mas, pô, a discussão na ciência biomédica, ela é ferrenha nesses termos, porque muitas vezes existem gastos, né, e desperdício de dinheiro, de recursos humanos. Tudo bem, essa pesquisa foi publicada, mas vocês concordam que provavelmente ela pare por aqui. Deu. É só um artigo que está publicado na internet, uma ou outra pessoa vai utilizar, vão usar num grupo de estudo e etc. Mas para trazer robustez para as evidências que nós temos na literatura nessa área específica, talvez um ou outro use para discussão. Muito provavelmente nas discussões de outros artigos se utilizem esses achados para justificar outros achados positivos. Então, o que a gente está correndo... Sim, como complemento, complemento, né? O que a gente está tentando correr atrás realmente é fazer as coisas com um pouco menos de desperdício de dinheiro, de tempo, de recursos, de patrocínios e etc., né? Coisa que a medicina passou aí durante muito tempo, desde esses dias eu estava vendo uma discussão muito interessante sobre o AS infantil e o uso de estatinas como medida preventiva, né, de riscos cardiovasculares e eventos duros e etc., e a quantidade de dinheiro que já foi gasto com estatina na indústria farmacêutica de uma maneira geral, né, e AS infantil por aí, em termos de prevenção, e depois de um tempo se comprovou que não serve para prevenção. E talvez lá atrás tivesse feito uma pesquisa mais robusta, uma meta-análise mais robusta, etc., isso já se saberia 10 anos atrás, e todo o gasto ao longo desses 10 anos não tivesse acontecido. Mais uma vez, na ciência do exercício do esporte, talvez a gente não veja o impacto disso tão forte, mas com certeza tem gasto. Tem gasto porque esses pesquisadores muitas vezes ganham a bolsa, precisam progredir na carreira, precisam publicar esses estudos, talvez tenham enviado esse mesmo artigo para uma outra revista, que talvez tenha recusado, e esse estudo encaixou nessa revista. Então, não estou, mais uma vez, criticando os autores, mas é o tipo de coisa que acontece na ciência toda hora. E eu nem quero criticar aqui, porque quem sou eu? Eu não fiz essa pesquisa. Nem tenho o nível de publicação, ou o número de publicações que esses pesquisadores têm. Então, né, quer fazer melhor, faz você. Não é esse argumento que eu estou querendo combater. Eu estou realmente me preocupando com o que tem sido publicado nas ciências do exercício do esporte, sendo um crítico dela, né? Eu dou parabéns novamente aos autores, especialmente na perspectiva que eles tiveram de levantar um ponto ainda aberto, né, da aplicação do VBT. É verdade. Né, eu acho que isso aí foi fenomenal. Como eles não têm outra forma, eles não, qualquer um, né, como é que tu vais monitorar uma velocidade que não é intencionalmente máxima? Né? A única forma é tu controlando, e eles usaram o metrônomo. Isso tudo considero válido, 100%, eu acho que dentro das limitações do próprio desenho e do que os procedimentos ou os critérios que eles utilizaram permitem, né, as limitações que esses critérios permitem, eu acho que eles fizeram um belo artigo, chegaram a conclusões que, né, é o que seria possível, só que, nesse sentido... Acho que travou o teu áudio, Vlad. Não estou escutando nada. Será que é só o meu? Não, travou para mim também. O Vlad travou. Deixa eu mandar para ele no WhatsApp aqui. Voltou. Tá querendo voltar. Tá querendo voltar, Vlad. Tá esboçando uma volta. O Vlad saiu, tá? Saiu? Saiu, que pra mim apareceu ele saindo. Ele já não tá mais no grupo. Pode ter sido a conexão dele lá.
Bom, pessoal, eu acho que eu não sei como é que você... Ó, voltou. Voltou. Tá sem áudio. Destrava o áudio aí, Vlad. Tá travado? Não, teu áudio tá travado aí, ó, tá... Tá com áudio bloqueado, Vlad. Tô vendo. Mexi nas câmeras, agora desliguei. Não. Deu? Fechou? Pronto, agora estamos te escutando. Fechou. Eu não sei onde é que eu parei, mas também está de bom tamanho. Eu parei na questão, só me auxiliem, eu não sei onde é que perdeu a ligação. Eu escutei que os autores eles foram felizes em trazer esses resultados, né? Porque encontraram uma relativa lacuna e, de fato, né, na literatura, tendo essa intenção de trazer o que de fato acontece no mundo real, né? Que um pouco fora do que geralmente a literatura da escola da velocidade do movimento apresenta em termos de uma velocidade voluntária. É o começo de uma outra alternativa, né? Ou de um outro caminho para a expansão do VBT. Eu acho que essa que é a vantagem, né? Mas não pode, o que eu quis dizer é que não pode ser esse estudo ele tem que ser olhado com cautela, os resultados, né? Que não tem dúvida de que não dá para generalizar. Aqueles percentuais, enquanto média, talvez eles realmente sejam reprodutíveis, se a gente for replicar o estudo, mas no contexto individual vai ter muita variação. E um ponto só relembrando, só destacando que eu acabei não colocando, é que assim, ó, aquilo que eles consideraram falha momentânea é justamente o ponto onde o indivíduo não conseguia mais acompanhar a cadência estabelecida pelo metrônomo. Muito bem, então a série era encerrada naquele momento. Só que, com certeza, para muitos desses sujeitos, as repetições foram válidas no sentido da amplitude do movimento, que muitas vezes caem muito, eu não sei se vocês estão me compreendendo. Mas foram repetições válidas do ponto de vista da amplitude do movimento, só elas foram mais demoradas, mas eles concluíram aquela repetição. E isso, especialmente, dá uma variação enorme nos dados. Enorme. Né? E isso não está contabilizado, porque ela foi tirar, talvez a maior riqueza do estudo ficou de fora porque eles eliminaram a última. Que seria uma velocidade muito inferior, e enfim, né? É bem provável que fosse bastante inferior, ainda que para uma boa parte deles, isso eu estou no campo da suposição, né, porque não tenho acesso aos dados, muitos deles tenham chegado realmente muito próximos à falha concêntrica naquela que eles chamaram de última repetição, antes da falha momentânea, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, tem que ser analisados os resultados com cuidado, dentro de uma perspectiva maior de aplicação do VBT, né? E a generalização acho que meio complicada. Esse final de semana eu tava com a nega, eu tava aí na academia com ela, o condomínio dela tem uma academiazinha lá, peguei uma mesinha de supino e nunca mais tinha treinado, tava parado, né? Cara, pelo menos uma série aqui, com carga leve até exaustão, eu vou tentar fazer, né, cara? E como eu falei, sou experiente, tô parado, mas a perda de velocidade acontece, cara, no final. Quer ir até a falha, as últimas repetições, a velocidade é muito menor. E tudo, mesmo que eu tenha a mesma cadência nas primeiras, não interessa. Eu perco muita velocidade nas últimas, mesmo a 50% da carga máxima. Eu não sabia que carga que eu tava, mas era leve. Mais um ponto para essa questão da variabilidade, né, interindividual, né? E é um troço engraçado, eu sinto isso, que no supino eu sempre fadiguei muito rápido. Tinha força, mas fadigava rápido, né? Se a gente puder botar em termos práticos, assim. E essa variação acontece mesmo. A gente fala, não sei se tu tinhas voltado já, tu foi atender tua filha, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu mostrei ali um slide sobre os tipos de fibra, e aí tentei dar umas justificativas fisiológicas. É uma pena que eu perdi, Então, os autores, por exemplo, eles justificam, mas não vão a fundo justificando, por exemplo, naqueles grupamentos musculares de peitoral e tríceps relativos ao supino, nesse caso, né, o percentual de fibras rápidas e lentas de cada um desses músculos. E a diferença interindividual... vai ter diferença entre os sujeitos, além de tudo, né? Além de tudo. Mas em relação eu acho que eles foram felizes porque o fenômeno, ele se manifesta
em princípio, se isso tudo é verdade, né, toda a história da ativação neuromuscular, até hoje que a gente tem estudado, se tivesse recrutamento que tem, por ordem, né, de tamanho e de limiar de excitação, se tivesse recrutamento, eles falaram de uma maneira geral, e o fenômeno deve se reproduzir independente da diferença percentual entre fibra 2A e 2B e fibras tipo 1, né, se for diferente entre diferentes indivíduos. Em princípio, o fenômeno ele vai se manifestar. As magnitudes é que provavelmente vão mudar. Então, tem indivíduos mais fortes e mais fracos. Eu comentei com os meninos que eu fiquei feliz que eles discutiram esse background fisiológico aí, porque geralmente a gente não vê nos artigos, pega os artigos de velocity loss do Badilho, Medina e a rapaziada, tu procura por essas justificativas fisiológicas e nem sempre tu encontras. Então achei que eles foram felizes em tentar trazer essa discussão, mesmo que com referências bem antigas, existem referências mais recentes, né, mas foram felizes em trazer essas referências clássicas aí e tentar discutir, né, porque querendo ou não, perda de velocidade se trata de fadiga. Sim. Sim. Eu gostei muito, Guilherme, dos teus comentários, do Jonathan, foram muito felizes, eu acho que ajudaram muito a entender, né, o que os autores quiseram apresentar, e a gente chamou atenção para alguns pontos para quem estiver vendo esse vídeo, saber que os autores foram muito competentes dentro das limitações que o próprio método que eles escolheram proporciona, mas que, independente disso, o resultado ele deve ser visto com cautela em assumir aqueles percentuais como generalizáveis, né? Então, o Guilherme está presidindo aí, mas eu peço, então, para que, se alguém quiser se manifestar mais aí, porque o vídeo está ficando bem grande, pois isso vai para o YouTube, se ficar muito grande, ninguém tem interesse em olhar daí, né? Talvez a gente possa partir para os finalmente, né, Gui? A gente pode, depois, em termos de minutos, o pessoal faz, minuto 2, a introdução, minuto 4 do vídeo, estamos limitações. Um script, né? Um scriptzinho já facilita, porque a pessoa vai para onde ela quer. Mas eu queria agradecer ao Vlad, o líder ajuda aí, de me oferecer essa oportunidade de, às vezes até meio corrida e tal, mas ontem de noite estava lendo esse artigo, a gente gosta do assunto, é muito interessado e pratica, inclusive, né? Então, queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui, de fazer parte desse grupo, e estamos à disposição aí para continuar a conversar aí em outros momentos, e é isso. Que show, Gui. Show de bola. Tem mais alguém que quer falar, gente? Nós estamos em 7 ainda aqui. Jonathan tá ao vivo ainda? Tô aqui. Jonathan caiu. Tá por ali. Tá? Eu acho, só complementando, então, depois se o Gui quiser fazer o fechamento, tranquilo. Só complementando, Gui, veio bem a calhar, viu, Gui? Tu ter escolhido esse artigo, porque é justamente onde eu queria entrar nos próximos encontros com relação a limiares. E aqui ele traz, pelo menos, o que eles propõem, dentro de um contexto que a velocidade não é intencionalmente máxima, né? Mas eles chegam em 2 valores de limiares que eles propõem. Mas outro que está bem comum na literatura, que são quedas de 40% e 20% em relação à maior velocidade, que é do grupo do Gonzalez Badillo, que é bastante conhecido, e tem algumas outras propostas com relação à queda da velocidade, são bem interessantes, estão publicados aí, né? E sempre com aquela ideia, porque no final de contas, qual é o pano de fundo? Conseguir dosar a duração dessa série, não só a intensidade, mas a duração dela, de acordo com o volume que a gente está esperando para determinada fase do treinamento, por exemplo. No final das contas, é isso. O treinamento not to failure, às vezes, ele é importante, quer dizer, que ele não treinar o tempo inteiro até a falência, ou até a falha momentânea, né? Especialmente quando a gente tem em mente a recuperação para um treino no dia seguinte, por exemplo. Então, quanto que eu preciso treinar? Não só com a intensidade da minha carga, mas se eu vou treinar com 80% de um RM, maravilha. Quantas repetições eu devo fazer com esse 80%? Para que isso seja efetivo ou eficiente para manter os meus níveis de força, por exemplo. É atrás disso que eles estão. Né? Então, eu acho que é espetacular, eu cada vez me convenço mais e me apaixono mais por essa linha de investigação, e eu fico muito feliz que eu possa contar com vocês para que a gente possa discutir. Eu espero que esse grupo aumente
com o passar dos dias, que a gente traga mais gente, e alguns dias eu devo divulgar os links também para alguns alunos da graduação. Não dá para abrir demais, porque também tem limitação de participação, às vezes fica caindo também a conexão, se tem muita gente, né? Então, vamos estudando a tecnologia, como é que vai acontecendo. Então, muito obrigado para vocês, já deixo o meu abraço a todos, espero vocês na próxima segunda, e aí eu vejo depois individual, se alguém quiser se manifestar para fazer alguma apresentação na próxima segunda, senão eu vou voltar a falar um pouquinho mais do VBT, dentro dessa proposta que o Gui fez hoje aqui, de a gente comentar um pouquinho sobre limiares. Eu gostei muito dessa discussão de artigo, que a gente estava muito na falação, e de repente discutir artigo eu acho que é uma coisa muito boa. Fechou, Gui? Pode fazer tuas considerações finais aí, meu amigo. É isso, Vlad, eu acho que a intenção, ela foi um pouco disso, a gente havia conversado, tá? Tu trouxe os conceitos mais pertinentes nos encontros passados, né, trouxe esse background para a turma meio que tentar se nivelar e tentar entender onde que a gente está querendo chegar, e agora com essa discussão desse artigo, a gente começa a entrar pro talvez não ter, né, o nosso campo aí de pesquisa para essa área de limiares aí, e também velocidade autoselecionada. Então esse artigo fez uma boa transição para onde a gente quer chegar, né? Então foi bem legal mesmo. Obrigado pela oportunidade, amigo. Estamos à disposição. Se alguém quiser rapidamente, eu que agradeço, Gui, se alguém quiser rapidamente fazer algum comentário, Fernando, Wilson, alguém quiser comentar algum, Hermínio, um breve comentário sobre o que foi apresentado hoje, será bem-vindo também. Eu acho que ninguém. Não sei se alguém vai falar. Acho que o Zé aí ligou o microfone. Opa! Fala, não, eu não vou falar muito, não. Hoje eu mais quis ouvir. Isso, não tem problema nenhum. O artigo tranquilo. Eu estou vendo alguns artigos para poder apresentar também, ligados mais no futebol. Eu vi um artigo do Badilho muito bom. Show de bola. Treinamento VBT e a influência dele em termos de sprint e salto. Eu estou dando uma olhada, estou estudando, depois, de repente, não para a semana que vem, uma outra oportunidade, eu vou apresentar com um pouco mais de propriedade. Ficamos ansiosos, então, maravilha. O meu problema é o meu maquinário aqui do meu computador, que a minha internet está tão ruim que toda hora cai. Eu não sei se eu vou conseguir botar o artigo dentro na sala do grupo, para não cair, entendeu? Só como sugestão, tu pode fazer mais expositivo mesmo, de acordo com a tua fala, viu, Zé? Se não der para apresentar em tela, não tem problema nenhum. Dá a tua opinião que tá valendo. Tá legal, então. Tá, beleza. É isso aí. Mas parabéns aí pro Guilherme, parabéns para todos que estão aí, botaram a sua opinião, foi muito bom. Hein? Valeu, Zé, obrigado. Fechou, minha gente boa. Gui, obrigado de novo. Jonathan, obrigado pelos comentários também. Daí a gente vai encerrando por aqui, né? Se alguém se manifestar, quiser se manifestar para apresentar, então, alguma coisa na próxima segunda, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, então, tá? Eu deixo um grande abraço para vocês. Fechou. E desejo tudo de bom, tá? Obrigado pela parceria. Um abraço a todos. Valeu, um abração. Jonathan, se puder mandar depois o vídeo, eu agradeço. Pode deixar. Um abraço a todos aí. Valeu.